Oi pessoal, estamos aqui nesse vídeo para falar um pouquinho sobre limites no infinito, tá bem? O que é um limite no infinito? Você tem uma função, por exemplo, se o x vai para infinito, você quer saber o que acontece com os valores f de x quando o x vai ficando cada vez maior. Então isso é o que a gente entende por limite no infinito. Eu escolhi esse exemplo aqui para a gente começar. Então você tem uma fração e quer saber o que acontece quando o x está grande. Como é uma fração, né, lembra, é natural você tentar ver o que acontece com o numerador e o que acontece com o denominador. Por exemplo, veja, esse numerador aqui, ó, 2x2 menos 3x menos 7, o que acontece quando o x vai crescendo muito? Esse cara aqui cresce muito, porque x é um número grande, ao quadrado fica maior ainda, né? Está multiplicado por 2, então esse cara fica grande. Veja que esse 3x, o 3x sem o sinal, ele também fica grande, mas como tem esse menos, ele puxa para baixo. Então você pode falar, poxa, é uma coisa grande, menos uma coisa, outra coisa grande, o que acontece? Nesse caso isolado, não é difícil você imaginar o seguinte, que ainda que esse puxe para baixo, quando o x é muito grande, quem manda é esse x quadrado, né? Então, no fundo, esse numerador, quando o x vai ficando cada vez maior, é como se essa parte nem existisse, né? Esse é o cara que manda. E, claro, o numerador aqui fica grande, o numerador vai para infinito. A mesma análise mostra que o denominador também vai para infinito. Então, o que você tem? Você tem uma fração onde o numerador é grande e o denominador é grande. Então, isso é o que a gente chama de uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. O que vai acontecer com isso? Bem, depende, né? Vamos estudar 3 casos, tem esse, vão ter outros 2, para você ver, quando eu falo que depende, por que depende. Vamos olhar para esse primeiro, tá legal? Então, eu acho legal sempre, quando você vai resolver esse tipo de exercício, você pensar assim, moralmente. Moralmente, quando o x é grande, quem é essa função? Ora, esse cara é como se ele não existisse, porque esse é o que grande, esse negócio se comporta quando o x é grande, o numerador é como se fosse 2x quadrado. E o denominador, veja, tem esse jogando para cima, puxa 2 para cá, mas é claro, esse é o cara que manda aqui. Então esse denominador, moralmente, é como se fosse x ao cubo. Então, para valores grandes, a função se comporta como essa, isso aqui no fundo é 2 sobre x, né? Então, claro, esse limite vai ter que dar 0, né? Porque é 2 parado, você está dividindo 2 por uma coisa que está ficando cada vez maior. Então esse limite deve ser 0, deve ser 0. Essa análise inicial é importante, mas claro, você precisa formalizar o argumento. E o que nós vamos fazer para formalizar aqui é simplesmente escrever isso de uma maneira melhor, uma maneira onde não apareça indeterminação. Eu vou fazer isso simplesmente, eu vou colocar em evidência esse x ao cubo aqui, tanto em cima quanto embaixo. Então eu vou colocar o x ao cubo em evidência em cima. Você pode achar estranho botar o x ao cubo em evidência e falar, poxa, mas nem tem x ao cubo no numerador, mas não tem problema. Você coloca em evidência x ao cubo, quem que vai aparecer aqui? 2 sobre x. Né? Porque quando você multiplicar x ao cubo por 2 sobre x, vai dar 2x quadrado. E fazendo isso para os outros termos, você vai ter 1 sobre x quadrado menos 7 sobre x ao cubo. Então tá aí, essa expressão é o numerador. E fazendo a mesma coisa aqui embaixo, coloco o x ao cubo em evidência, fica 1 mais 1 sobre x menos 2 sobre x ao cubo. Veja o seguinte, acontece uma coisa bacana aqui, que é o x ao cubo desaparece. E agora, novamente, eu vou ver o que acontece com o numerador, o que acontece com o denominador. E agora fica bem simples, porque, veja, aqui é o 2 sobre x. Esse está parado, esse é grande, esse pedaço aqui vai para 0. E o mesmo acontece com esses dois, porque o denominador está ficando grande e o numerador está parado. Em outras palavras, o numerador se aproxima de 0. E aqui embaixo, fazendo a mesma análise, né, esse cara vai para 0, esse também, e esse vai para 1. Então você tem um número lá em cima que está perto de 0, aqui embaixo está perto de 1, essa fração certamente vai se aproximar de 0 sobre 1, que é 0. Tá legal? Então essa indeterminação, o limite quando x é grande vale 0, que é o que a gente esperava, né? Lembra, a gente tinha falado que moralmente era isso aqui. Então bateu com a nossa intuição aí. Bem, vamos tentar usar agora a mesma ideia para calcular esse outro limite aqui. Tá bem? Então, novamente, é uma função racional, né? Polinômio sobre polinômio. De novo, agora aqui em cima vai para infinito,
porque esse é o cara que manda. Embaixo vai para menos infinito, né? Então eu tenho uma indeterminação do tipo infinito sobre menos infinito. Ainda é uma indeterminação. O que vai acontecer aqui? Bem, aquela análise moral vai dizer o quê? Que é como se esses caras não existissem. Então isso aqui no infinito se comporta como 6x2 sobre menos 2x2, que é menos 3. Então esse limite deve ser menos 3. Como que faz para ver que é menos 3? Ora, a ideia funcionou aqui, vamos repetir, né? Vamos repetir a ideia anterior. Então eu vou escrever aqui embaixo. Então eu vou colocar em evidência no numerador e no denominador esse x² aqui. Em cima fica 6 menos 1 sobre x mais 7 sobre x². Embaixo, menos 2 mais 4 sobre x². Veja que novamente o termo que eu coloco em... Claro, não é surpresa. Corta porque eu coloquei a mesma coisa em evidência, né? Eu fiz o negócio para dar certo. E agora veja que esse numerador vai se aproximar de 6, né? Porque esses termos vão para 0. E esse denominador vai se aproximar de menos 2, porque esse vai para 0. Então fica 6 sobre menos 2, que é menos 3. Então, quando o x fica grande, essa fração se aproxima de menos 3. Tá legal? Dois comentáriozinhos. O primeiro é que quando você olha para os dois exemplos, fica claro por que uma coisa do tipo infinito sobre infinito é indeterminação. Né? Você tem aqui uma coisa que grande dividido por grande se aproximou de 0. Aqui, grande dividido por grande se aproximou de menos 3. E claro, se você brincar com esses dois coeficientes aqui, 6 e menos 2, veja que são eles que aparecem aqui. Você pode construir funções que vai para qualquer número que você quer. Então, por isso que é uma indeterminação. E é claro, esse sinal de menos também é bacana, porque veja, aqui era infinito sobre menos infinito. Ainda que você não saiba direito o que é claro que isso não poderia se aproximar de um número positivo, né? Porque em cima é positivo, embaixo é negativo. Então, esse menos está bacana, está de acordo com o que a gente pensava. Vamos fazer mais um exemplo, que é o seguinte. Vamos considerar o caso agora, ainda de funções racionais, mas quando você tem o grau do numerador maior do que o grau do denominador. Então, por exemplo, vamos pensar quando x vai para menos infinito, menos x ao cubo mais 4 sobre x ao quadrado menos x mais 7, por exemplo. O que acontece com esse limite aqui? Veja. Quando você olha para os termos dominantes, em cima, menos x ao cubo, embaixo x², então no infinito. Isso se comporta assim, que é menos x. Então, claro, quando o x vai para menos infinito, junta com esse menos aqui fica positivo e grande. Então, esse limite deve ser mais infinito, deve ser um limite infinito aí. Para ver isso, novamente, o que eu vou fazer é usar a mesma estratégia de antes. Vou colocar em evidência o x². Então, vou colocar o x² em cima, fica menos x mais 4 sobre x. Em evidência embaixo fica 1 menos 1 sobre x mais 7 sobre x². E aí, quando você faz a análise aí do negócio, você vai ver que dá exatamente o que nós esperávamos, né? Veja. Esse cara se aproxima de 1, porque esses dois vão para 0. Esse vai para 0, só que tem esse aqui, ó. Esse menos, como está indo para menos infinito, esse camarada vai para mais infinito. Então, é uma coisa que é positiva, muito grande, dividido por algo que está perto de 1. Então, esse limite aqui é mais infinito. Veja que esse também é uma indeterminação, mas tem natureza diferente dos dois anteriores. Nos dois anteriores, o limite existia. Aqui não, esse negócio fica muito grande. E veja que a gente fez 3 exemplos, porque no fundo para funções racionais, eles englobam tudo que pode acontecer. Né? Ou o grau do de cima é maior que o de baixo, ou o contrário, ou os graus são iguais. E se você pensar um pouco, você consegue elaborar uma regrinha bacana aí para bater o olho e saber mais ou menos qual que é esse limite. Tá bem? Então, acho que é isso aí, acho que ficou claro, a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.